No dia 31 de dezembro de 2018, eu tinha prometido para mim mesmo que 2019 seria o ano mais espetacular da minha vida. Porque 2018 não foi um ano lá tão glorioso para mim. Tipo, não foi ruim, mas também não foi nada para me gabar. Eu passei a maior parte do ano desmotivado com uma faculdade que eu sabia que não era o lugar para o qual eu pertencia. E quando eu finalmente decidi largar o curso no final do ano para fazer algo que eu acreditava, as pessoas mais próximas de mim ficaram completamente contra. E esse começo de empreitada foi difícil, só que eu tinha muito bem definido na minha cabeça que felicidade vem de sucessos em várias áreas das nossas vidas e sucesso é a gente que faz. Então, na virada de 2018 para 2019, eu prometi para mim mesmo que eu ia fazer 2019 ser o ano mais espetacular em todas as áreas da minha vida. E naquele dia o Jovens de Negócios tinha acabado de fazer 1000 inscritos. E ao longo do ano esse número foi mudando e aos poucos eu pude ter a possibilidade de conhecer pessoas que há muito tempo eu admiro. Eu pude ir para eventos, conhecer cara a cara grandes ídolos meus. E pela primeira vez na vida eu tive condição de viajar para vários lugares do mundo, de estar em contato com pessoas que vieram de backgrounds completamente diferentes do meu, de culturas completamente diferentes. E com isso eu tive a possibilidade de viver experiências que eu sinceramente jamais imaginei que pudessem existir. Tudo isso no intervalo de 12 meses. E cara, tudo que eu tive a bênção de viver nesse ano de 2019, eu atribuo um conjunto de 5 hábitos, os quais eu exercitei religiosamente, todos os dias, ao longo desses 12 meses. E o motivo de eu estar te falando isso é porque eu sinceramente quero que todo mundo possa viver um ano desses. Então, são desses hábitos que eu quero te falar agora para você fazer de 2020 o melhor ano da sua vida. Antes de começar, já deixa o seu gostei, porque isso é uma forma de me motivar a continuar produzindo conteúdo, porque é assim que eu vejo que tem outras pessoas que realmente gostam do conteúdo que eu produzo aqui no canal. E também, se você está disposto a aprender todo o conteúdo desse vídeo e realmente levar para frente o que você aprendeu hoje para ter o melhor ano da sua vida, então comenta aqui embaixo. Sucesso sou eu que faço. O primeiro hábito para a gente desenvolver em 2020 é gestão de tempo. Por quê? Qual que é o recurso que todos nós temos e que nenhum de nós consegue mais? Tempo, né? Não importa se você anda de iate ou se você anda descalço na rua, você com certeza tem as mesmas 24 horas, como todas as outras pessoas que vivem nesse mundo. Então, a diferença entre cada pessoa não é a quantidade de tempo que cada uma delas tem, é o que elas fazem com o tempo que tem. Então, como gerir bem o nosso tempo? Para isso eu vou te apresentar uma matriz chamada de matriz de Eisenhower. Essa matriz, ela tem uma série de 4 quadrantes sobre os quais a gente vai distribuir as nossas atividades. As atividades do primeiro quadrante são coisas urgentes, ou seja, elas precisam ser feitas já. E também são coisas importantes, que precisam ser priorizadas em relação às outras atividades que você possa ter para fazer. Então, as atividades que ficam nesse quadrante são basicamente aquelas atividades que, se você não fizer, vai dar ruim para o c****. E é por isso que, para minimizar o nosso estresse, é importantíssimo que a gente tente manter as atividades desse quadrante no mínimo. Parece contraintuitivo, né? Mas, cara, é no mínimo mesmo. Sabe por quê? Porque a maior parte das atividades que ficam no primeiro quadrante estão de fato no primeiro quadrante por causa de falta de planejamento. Essas atividades são coisas que a gente poderia ter dado conta antes, mas porque a gente levou mais tempo do que devia até de fato completá-las, elas acabaram vindo comer o nosso rabo. Por exemplo, isso seria aí um trabalho que você tem que entregar amanhã e que você foi dado aí 2 semanas para fazer e você ainda não fez nada. Bom, as atividades do segundo quadrante, irmão, é onde está a diversão. Essas são as atividades que você faz depois que você completa as atividades do primeiro quadrante. E é nesse segundo quadrante que vão todas as atividades de desenvolvimento pessoal, como ler livros, fazer cursos online, se exercitar, etc. Agora, mano, muita gente pensa que essas atividades aí do segundo quadrante não são atividades importantes, mas isso está completamente equivocado. Essas atividades são menos importantes, são menos urgentes no curto prazo, mas no longo prazo são justamente essas atividades que vão fazer a diferença da gente prosperar ou não. As atividades do terceiro quadrante,
cara, essas são as atividades que a gente precisa fazer, mas elas não vão agregar em absolutamente nada pra gente no longo prazo. Pra gente, essas são aquelas atividades super entediantes que não tem sentido nenhum. Vai lá, alguns exemplos. Lavar a louça, passar roupa, fazer alguma tarefa repetitiva no trabalho que não requer a sua inteligência para executá-la. Ou, basicamente, qualquer outra coisa que te tome o tempo que você poderia usar para fazer algo que realmente vá te agregar valor para alguma coisa no futuro. Então, essas tarefas, as tarefas do terceiro quadrante, são as tarefas que nós devemos delegar para outras pessoas. Seja pagando alguém para fazê-las, ou mesmo pedindo favor a amigos ou colegas de trabalho. E não precisa sentir mal por isso não, cara, porque as atividades que a gente coloca no nosso terceiro quadrante podem muito bem ser as atividades do segundo quadrante de outra pessoa. E agora, as atividades do quarto quadrante são as que servem como desculpa para nós não precisarmos ter que lidar com as atividades mais importantes. São coisas que você se pega fazendo e que não vão te agregar em absolutamente nada no futuro e também que não precisam ser feitas agora. Por exemplo, checar o Instagram para ver quantas pessoas curtiram a nossa última foto. Assistir um episódio do Netflix para descansar quando a gente sabe muito bem que acaba sendo 2, 3 ou 4. Porque com esse tempo que a gente está fazendo essas coisas, a gente poderia estar dando conta das atividades do primeiro e do segundo quadrante. E é muito importante, cara, muito importante mesmo, saber exatamente quais são essas atividades que a gente se pega fazendo, que nos distraem de fazer aquilo que é realmente importante. Porque quando a gente escreve, quando a gente coloca essas atividades ali no quarto quadrante da matriz, fica muito mais fácil, muito mais claro de perceber os momentos em que a gente começar a fazer essas atividades e se tornar autoconsciente para parar de fazer elas imediatamente. Então, com isso, a estratégia geral é limitar as atividades do quadrante 1, planejando e delegando melhor, aumentar as atividades do quadrante 2, atribuindo um momento específico para dar conta de cada uma delas, cercar-se de pessoas que podem cuidar de suas atividades do quadrante 3 e estar ciente das atividades do quadrante 4 e não as fazer. E chegando aí ao segundo hábito indispensável para a gente desenvolver em 2020, é gestão de aprendizado. Cara, a gente, o ser humano, prospera com base na nossa capacidade de fazer diversas coisas. Então, quanto mais coisas uma pessoa consegue fazer bem, maiores são as chances dele prosperar. Então, como aprender a aprender essas coisas? Então, cara, o que é uma habilidade? Uma habilidade é um conjunto de ligações neurais que acontecem dentro do nosso cérebro. Então, toda vez que a gente pratica uma coisa nova, o nosso cérebro começa a formar novas ligações. E embora isso possa parecer uma coisa boa, o que é obviamente, nem sempre é esse o caso. Porque o nosso cérebro, cara, ele não consegue discernir exatamente sempre o que é bom e o que é ruim pra gente. E é justamente assim que tanto os melhores quanto os piores hábitos são criados. Agora, quando você deliberadamente concentra os seus esforços em realizar as ações certas para aprender algo, isso direciona o seu cérebro a realizar as conexões necessárias que você quer que ele faça. E quais são essas ações certas? Cara, tem 3 coisas que é maneiro de falar aqui. A primeira, planejar o processo do aprendizado. Como é que a gente faz isso? Você pode começar se fazendo algumas perguntas. Por exemplo, eu posso decompor essa habilidade que eu quero aprender em outras sub-habilidades mais simples para eu aprender antes? Quais que são os recursos que eu posso usar para conseguir ter esse aprendizado com maior eficiência? Como é que eu posso acompanhar meu progresso? E como eu consigo me comprometer em ser consistente em minha prática? Daí você cria um plano com as respostas dessas perguntas. Vamos lá. Vamos supor que você queira aprender a andar de bicicleta. Dá para decompor essa habilidade em outras sub-habilidades? Bom, é importante que a gente saiba andar, afinal, se a gente não tiver o senso de equilíbrio necessário para andar, dificilmente a gente vai conseguir ter o equilíbrio para ficar em pé em uma bicicleta. E depois, bom, preciso aprender a fazer os movimentos para rodar a minha perna e também como eu consigo conjugar o movimento das minhas mãos com o equilíbrio do guidão. E por aí vai. Você destrincha a habilidade que você quer aprender em uma série de sub-habilidades. E ainda no exemplo da bicicleta, vamos dizer que você quer agora saber como você consegue aprender essa habilidade com maior
eficiência? Qual que é o recurso que você pode usar para isso? Cara, você pode usar aquelas rodinhas laterais que as pessoas usam quando elas estão começando a aprender a andar de bicicleta para se apoiar. Ou então você pode pedir para um amigo seu correr do seu lado, tentando te segurar quando você estiver na iminência de cair, porque assim ele consegue ajustar a sua balança enquanto você estiver tentando. E nesse exemplo, como é que você poderia acompanhar seu progresso? Cara, você pode pegar um cronômetro e medir a quantidade de tempo que você consegue ficar andando de pé numa bicicleta. E como se comprometer a ser consistente? Cara, você pode se comprometer em encontrar com um amigo seu, porque quando tem uma pessoa te esperando, a gente dificilmente vai furar. Ou então paga uma pessoa para te ajudar, porque quando a gente se compromete financeiramente, quando dói no bolso, cara, a gente fica muito mais apto a realmente tirar o melhor daquilo. Então se comprometer com uma pessoa e se comprometer financeiramente são de longe as melhores formas de você garantir que você vai desenvolver uma nova habilidade. O terceiro hábito para prosperar em 2020 é aumentar a sua capacidade de reter informação. Deixa eu conversar uma coisa. Durante boa parte da minha vida eu costumava pensar que eu era ruim de memória. Não lembrava o nome das pessoas que eu conhecia, esquecia de fazer aquelas tarefas bobas no dia a dia. E uma informação que eu tinha lido há 2 dias atrás em um livro parecia simplesmente que não existia mais na minha cabeça. E depois de passar por tudo isso, é muito fácil da gente passar a pensar que, cara, a nossa memória tá com defeito. Mas a verdade, mano, é que ela tá funcionando exatamente da forma como ela deveria. O nosso cérebro evoluiu para se concentrar em sobreviver. Então ele foi equipado com a habilidade de esquecer as informações que não são relevantes para nossa sobrevivência. A gente esquece, mano, porque a gente precisa focar os nossos recursos biológicos a reterem as informações que vão de fato nos manter vivos. E isso aí tem um nome, isso se chama memória seletiva. Então, há dezenas de milhares de anos, era importantíssimo a gente lembrar da cor de uma cobra venenosa ou então do cheiro de uma planta venenosa, porque essas são as coisas que caso a gente não lembrasse, bom, provavelmente a gente não ia ficar mais aqui por muito tempo. Mas então, como é que a gente hackeia o nosso cérebro a pensar que alguma coisa que a gente acabou de aprender é indispensável para a nossa sobrevivência? Simples. Se a gente olha esse gráfico aqui da curva de esquecimento, fica muito fácil de entender que aquilo que a gente acabou de aprender vai ser provavelmente esquecido ao longo da semana se a gente não rever esse mesmo conhecimento. Então, o que a gente de fato deve fazer a respeito? Existem 3 coisas que a gente precisa fazer. A primeira delas é usar repetição espaçada. Cara, o que é isso? Repetição espaçada é a gente acessar de novo a informação que a gente já reteve antes. Cara, quando a gente acessa novamente alguma informação que a gente já passou, o nosso cérebro acaba entendendo que aquela é uma informação importante e que deve ser mantida. Então, com isso, o cérebro fortalece essas conexões neurais para facilitar o acesso a essa mesma informação na próxima vez que a gente precisar extraí-la. Ou seja, a cada nova lembrança de uma mesma informação, a gente aumenta a nossa retenção. Então, como fazer repetição espaçada? É assim, ó. Depois que a gente aprender alguma coisa, a gente precisa imediatamente, logo em seguida, relembrar o que aprendeu. E aí lembrar de novo 24 horas depois de ter aprendido a informação no primeiro momento, depois 7 dias depois de ter aprendido a informação no primeiro momento e depois 30 dias depois de ter aprendido essa informação no primeiro momento. E a partir disso, provavelmente seu cérebro já vai ter entendido a mensagem de que essa é uma informação importante de ser mantida. Então, por exemplo, vamos supor que você acabou de terminar de ler o capítulo de um livro. Então, escreve um resumo das coisas mais importantes que você tirou daquele capítulo e que você quer guardar com você. Daí, no dia seguinte, 24 horas depois de você ter feito esse resumo, tenta se lembrar quais foram os tópicos que você escreveu nesse resumo. E depois faz a mesma coisa 7 dias depois, e depois a mesma coisa 30 dias depois. E a segunda coisa que a gente pode fazer para aumentar a nossa retenção de informações é através de ensinar outras pessoas. Por quê? Em média, cara, o ser humano retém 10% do que ele lê, 20% do que ele ouve, 30% do que ele vê, mais 90% do que ele faz. Cara, por isso, depois de você ler um livro, ou assistir um documentário, ou ver um tutorial online, fala em voz alta o que você aprendeu. Porque isso é exatamente o mesmo de você ensinar outra pessoa. É você tomar a iniciativa de externalizar conhecimento, agora que você já internalizou
conhecimento. Ou então realmente você chama a tua mãe, o teu amigo e começa a falar com ele sobre o que você aprendeu, que de fato isso vai ser muito melhor do que se você só ficar tentando rodar aquilo na sua cabeça. E a terceira coisa, e não menos importante, para aumentar a retenção de conhecimento, que a gente pode fazer é dormir bem. Você sabia que essas conexões neurais são criadas justamente quando a gente dorme? Então, ter o colchão confortável, diminuir a temperatura do quarto para dormir, ter feito exercício no dia, assim você fica cansado e seu corpo precisa se recuperar, ter adquirido conhecimento, porque assim você tem aquela fadiga mental e o seu cérebro vai se sentir cansado e vai te permitir dormir melhor. Tudo isso, associado a um sono de 6 a 8 horas, vai maximizar a sua capacidade de reter o conhecimento que você teve ao longo do dia. O quarto hábito para desenvolver em 2020 é controlar o seu ambiente. Jovem, o seu ambiente é um dos fatores mais poderosos para o seu sucesso ou fracasso, porque ele que define se você vai conseguir manter os hábitos que reforçam seu sucesso. Não entendi, como assim? Cara, a gente pensa que a gente tem total controle sobre todas as nossas ações, mas isso simplesmente não é verdade. Nenhuma mente é forte o suficiente para resistir à tentação de praticar algum hábito cujas ligações neurais a gente reforçou com tanta recorrência que elas estão interconectadas como se fosse aço. Mas, mudando o nosso ambiente, a gente consegue impossibilitar a prática desse hábito. Por exemplo, se você não consegue se controlar em jogar videogame, cara, desinstala ele, leva para casa de um amigo e deixa lá até que você de fato precise terminar de fazer tudo da sua lista. Porque assim você remove a tentação, entendeu? Se a gente não consegue praticar os nossos hábitos ruins, com o tempo, pela falta de reforço, essas ligações neurais vão se enfraquecendo e a gente pode finalmente se sentir mais responsável pelas nossas ações. Então se liga, mano, esteja ciente do impacto que seu ambiente tem sobre você e remova as tentações. O quinto hábito para você fazer de 2020 o melhor ano da sua vida é buscar um porquê. Qual é o seu desejo ardente? É o que Napoleon Hill perguntaria no seu livro Pense e Enriqueça. O que você faz? O que você faz? Sabe, cara, a maior parte das pessoas não consegue responder essa pergunta. Isso é normal. A gente é ensinado que até os 17 anos de idade a gente precisa escolher uma única paixão que a gente vai perseguir pelo resto da vida, à exclusão de todo o resto. Sendo que ninguém com 17 anos poderia potencialmente ter vivido uma gama de experiências satisfatória o suficiente para ter maturidade de responder essa pergunta. Isso causa um monte de consequência, cara. A gente vê o tempo todo. Na idade adulta, grande parte das pessoas tem empregos que não têm significado para elas. É como se eles fossem um instrumento de geração de renda e nada mais. As pessoas que vivem nesses empregos não sabem por que fazem o que fazem, elas não têm uma missão para a própria vida, elas não têm uma visão de como a empresa onde elas trabalham podem ajudá-la a realizar seus sonhos e impactar esse mundo. E quando a gente percebe que a maior parte das pessoas passa por isso, a gente fica até meio triste, cara. Porque pensa, o nosso trabalho vai preencher boa parte da nossa vida. E ainda tem gente que acha que trabalho é pra ser chato. Não, a gente não só pode, como deve trabalhar com alguma coisa que preencha a gente, que faça o nosso olho brilhar. Você vê, mano, por que você acha que os bilionários continuam trabalhando? Eles poderiam se aposentar hoje e continuar vivendo pro resto da vida sem nunca jamais nem conseguir gastar toda a quantidade de dinheiro que eles fizeram. Eles ainda vão viver como reis, mas ainda assim eles continuam trabalhando. Isso é muito bonito, cara. Essas pessoas têm realmente um porquê para fazer o que elas fazem. Não é pelo dinheiro, é que de fato existe alguma coisa que elas querem deixar para esse mundo. Então, beleza, o que a gente pode fazer para encontrar um porquê? Cara, só existe um jeito, aceitando passar por qualquer nova experiência. Aceitando se colocar em qualquer nova situação que você sabe que vai tirar da zona de conforto. Sabe por quê? Porque no futuro, num breve futuro, sucesso vai vir daqueles que possuem uma gama vasta de conhecimento sobre várias coisas diferentes. Não sobre o que a gente está acostumado a ver sobre uma pessoa que sabe muito sobre somente um conhecimento específico. Porque essas pessoas, elas vão ter a capacidade de juntar todos esses conhecimentos que elas adquiriram por se colocarem em várias experiências diferentes e juntar tudo isso numa coisa nova, numa coisa dela. E para você ter uma ideia do que eu tô falando, foi exatamente
o que aconteceu aqui com jovens. Quando eu era criança, eu me amarrava em tocar piano e tocar violão, então eu fui buscar o conhecimento no YouTube necessário para conseguir fazer edição de vídeo e poder postar os meus próprios vídeos tocando no YouTube. Então com isso eu aprendi a fazer tratamento de áudio, edição de vídeo, e no futuro, vários anos depois, eu passei a me interessar sobre finanças. E também alguns anos depois, quando eu entrei para Fluxo Consultoria, empresa júnior de consultoria e engenharia lá da FRJ, acabei desenvolvendo bastante habilidade de oratória. E também nesse período eu comecei a aprender Photoshop para fazer flyers de divulgação da própria empresa. Então todas essas coisas que são absolutamente desconexas entre si, ou pelo menos pareceram nos momentos, vieram depois se juntar para, como se tivesse sido óbvio desde sempre, eu começar um canal no YouTube sobre finanças e empreendedorismo. E foi assim que disse Steve Jobs: você não consegue ligar os pontos olhando para frente. Você só consegue ligar os pontos olhando para trás. Você precisa ter fé de que os pontos vão se conectar em algum momento lá na frente. Então, meu parceiro, para achar um porquê, abrace toda nova experiência. E se você chegou até aqui, que já está quase no final do vídeo, e eu não duvidaria se ele já tivesse quase 30 minutos, quando o lapso de atenção da pessoa média não deve passar de mais de 10 segundos, você está me dizendo uma coisa muito importante. Você realmente está disposto a fazer de 2020 o melhor ano da sua vida, e você não está nem a fim de esperar até a virada do ano. Então, porque você sabe que você precisa começar isso agora, eu tenho mais um hábito para você. Mas antes, me mostra que você chegou até aqui porque você realmente se preocupou em querer absorver todos esses hábitos que a gente passou nesse vídeo. E comenta aqui embaixo: Breno, eu cheguei. Sexto e último hábito: aprenda as coisas certas. Jovem, seguinte, mesmo que talvez a gente não saiba como juntar os pontos agora, existem algumas coisas que a gente sabe que definitivamente vão ser atividades chaves no nosso futuro. Consegue imaginar por quê? Porque, cara, sucesso depende única e exclusivamente de duas coisas. Primeira, do tamanho do problema que a gente resolve. E segunda, da quantidade de pessoas para quem a gente resolve esse problema. E o Brasil tem muitos problemas, cara. Então a gente pode começar adquirindo os conhecimentos que vão nos ajudar a resolvê-los. Porque ao resolver esses problemas, a gente ajuda um monte de gente e enriquece no meio do processo. E qual é a melhor forma de resolver os problemas do nosso país? Empreendendo. Tudo começa com o empreendedorismo, sabe por quê? Porque a nossa sociedade é feita de empregados e de empregadores. Acontece que o nosso sistema de ensino nos faz excelentes empregados, mas não empregadores. Mas, então, se o brasileiro não recebe conhecimento de empreendedorismo, como é que ele pode gerar emprego? Como é que a gente pode resolver os problemas do nosso país? Exato, não pode. A gente pensar que só existe um único caminho e esse caminho é se tornar empregado de alguém, é abastecer a sociedade com só uma parte do que ela precisa. Então o que acontece é que tem muita gente que se forma e tem pouquíssima gente empreendendo para conseguir dar emprego para esses novos formados. Com isso, o governo tem gastos com auxílio-desemprego, que é um dinheiro que poderia ser usado para coisas mais importantes. Ou então algumas pessoas sortudas que de fato conseguem um emprego, muitas vezes precisam se contentar em aceitar empregos assumindo posições que não correspondem à sua área de formação, como por exemplo, um engenheiro que se contenta em trabalhar como analista porque ele simplesmente não consegue encontrar quem queira lhe pagar o piso de um engenheiro. E o motivo disso acontecer é bem fácil de entender, cara. O poder de barganha dos poucos empregadores que tem é muito grande. Tem pouquíssimos empregos e muitas pessoas formadas buscando esses empregos. E aí muitas das pessoas que se formam ficam absolutamente frustradas porque elas entraram num sistema que as ensinou que seguindo esse caminho elas iam conseguir ter segurança. Mas o que acontece é que elas se encontram numa posição onde elas não sabem mais o que fazer. E aí essas pessoas culpam o governo, culpam a economia, culpam todas as circunstâncias à sua volta, quando, cara, o Brasil é um país de oportunidades. O Brasil tem muitos problemas e todo problema é uma oportunidade. Então, justamente, cara, porque a nossa sociedade é completamente aversa ao empreendedorismo, existem muitas oportunidades provenientes de problemas que a gente pode resolver empreendendo. Então, aquele tabu que todo mundo tem de que empreender é uma coisa muito arriscada, não é bem assim. Qualquer coisa que você vá fazer na sua vida é arriscada quando não se tem nenhum conhecimento sobre como fazê-la. Jovem, conhecimento é o maior minimizador de riscos que existe. Então, empreender no Brasil é arriscado?
simplesmente porque não tem ninguém que sabe como fazer. E ainda, se você tá entre os 20 a 30 anos, você está no melhor momento da sua vida para você arriscar. Você não tem filho para se preocupar, você não tem gasto de aluguel para tirar o dinheiro do seu bolso, você tem comida na mesa, você tem cama de dormir, você tem um teto, você tem o amor de seus pais e por isso você não poderia ter, em qualquer momento na sua vida, melhor momento para arriscar. Porque, mano, mesmo que se tudo der errado, você tranquilamente ainda pode voltar a fazer exatamente o que você estava fazendo antes de arriscar. Então, velho, você ainda tem uma vida inteira para fazer todas as coisas seguras que você quer. Só não se engane em pensar que você tem ainda uma vida inteira para fazer todas as coisas arriscadas. Então, mano, como é que você pode arriscar? Como é que você pode colocar a juventude ao seu favor para minimizar completamente os riscos que você tem na sua vida? Jovem, a única forma de se expor ao risco e de se tornar bem-sucedido nesse processo é através do empreendedorismo. E por isso, 3 caras que eu admiro do fundo do meu coração são Thales Gomes, fundador da Easy Taxi, autor do Nada Easy, que foi um best-seller e eleito pela MIT como um dos 35 jovens mais inovadores do mundo. Assim como Bruno Nardon, que foi VP da Dafit, fundador do Canui e cofundador do Rappi Brasil. E também Alfredo Soares, fundador da X-Tech e um dos sócios da Vtex, a maior empresa de software do Brasil e uma das maiores do mundo. Esses 3 monstros se uniram com uma missão em comum: levar o empreendedorismo para aqueles que querem fazer alguma coisa grandiosa para esse mundo. E quem melhor, cara, para ensinar a empreender do que os empreendedores mais bem-sucedidos do Brasil? E por isso eles criaram o G4 Startup, um curso online onde eles vão dar exatamente todas as estratégias, todas as ferramentas, todas as técnicas práticas que eles usaram para escalar os próprios negócios e que você vai usar para transformar uma ideia em um negócio de sucesso. Por isso, eu estou deixando o link para esse curso aqui na descrição para você dar esse seu passo à frente para fazer 2020 ser o melhor ano da sua vida. Sucesso, cara, a gente busca em cada dado momento. Não espera até dia 31 de dezembro para fazer alguma coisa para sua vida. Porque a verdade, cara, é que pra gente conseguir ser quem a gente quer, a gente precisa mudar. Isso não acontece da noite pro dia. Então vai na descrição aqui embaixo, investe nesse curso que foi feito com muito carinho pelos maiores empreendedores do Brasil que têm a missão de levar esse conhecimento que eles aprenderam na marra, na prática, gerando resultados reais para você também ter a possibilidade de chegar mais perto do seu porquê. E se você chegou até aqui, isso realmente me diz que você está disposto a fazer algo a respeito da sua própria vida, então comenta aqui embaixo, cara. Breno, eu cheguei. Não se esquece que essa é a última vez que você vai ver esse curso por esse preço, então vai aqui embaixo, clica, dá uma olhada em tudo que você vai poder se beneficiar com o conhecimento que esses empreendedores brilhantes vão te passar. E aproveita, deixa o like nesse vídeo se ele acha que ele te deixou um pouco mais perto de você conseguir transformar o seu 2020. Se inscreve no canal e ativa as notificações para você continuar recebendo esse tipo de conteúdo também. E sem mais, meu nome é Breno Perrucho, beijo enorme para você, eu fico por aqui, esse é o Jovens de Negócios. E um excelente 2020.